ele é muito precipitado. E aí uma irmã me parou na rua e falou assim: olha, Madison, como é que está teu casamento? Eu falei: irmã, meu casamento está de boa. Olha, eu acho que não está não, porque eu acho que você está passando muita necessidade no teu casamento. Não há necessidade de tu fazer isso com a tua esposa. E eu viajando na maionese, não sabia o que eu estava falando. Sim, mas me explica o que a senhora quer dizer com isso. Não, porque toda noite você passa com essa morena na garupa e você leva ela e deixa ela. Isso que está fazendo com a tua esposa é algo de falta de caráter. Eu falei: ah, tá, me diz uma coisa, essa morena bonita que a senhora está falando é minha irmã. Se eu estou pegando a minha irmã, eu não sei. Essa irmã sabe enfiar a cara. Tá, pessoas que são precipitadas, não vai falar algumas coisas. Imagina, porque a nossa justiça é muito fácil, é facinho sobressair. E aí, Deus aqui, Ele está ensinando que a justiça dele confronta a nossa justiça. A justiça dele nos faz melhor, e a nossa justiça nos faz pior. Como diz Isaías, a nossa justiça é trapo de imundícia. A nossa justiça tem defeito. Nós temos defeito. Os nossos argumentos às vezes têm defeito. A nossa ideia nem sempre é uma ideia que está de acordo com a vontade de Deus. Essa palavra eu já ministrei aqui na igreja em um sentido, e eu estou ministrando em outro sentido. O que é uma pessoa realmente que é justificado em Jesus? O que faz uma pessoa que é justificada em Jesus? O que essa justificação em Jesus me faz ter? Será que a justificação em Jesus me faz eu querer ser melhor do que alguém? Ou me faz eu enxergar mais que eu não mereço isso, e por não merecer isso, eu tenho que ser grato pelo que Jesus está fazendo na minha vida? Será que eu tenho que olhar para as pessoas e falar e achar que eu sou superior às pessoas? Porque agora eu estou andando com Jesus, agora eu estou tendo um momento de ceiar com Jesus. Será que essa justificação faz eu enxergar isso? Ou essa justificação faz eu refletir mais que eu sem Jesus eu não sou nada? Então é uma justificação da pessoa de Jesus que nos faz entender a necessidade de precisar dele, não a necessidade de querer ser maior do que as pessoas, não a necessidade de querer ser superior, ser dono da razão. Não, é a necessidade de saber que eu sou inocentado, de saber que eu sou declarado e tratado como justo, porque o justificar aqui no grego significa isso: alguém inocentado. Então Jesus está mostrando aqui: olha, vou justificar vocês, eu vou inocentar vocês. E quando o próprio Pai olhar para vocês, eles vão ver a minha pessoa em vocês. É a justificação de Jesus. Não é a justificativa para pecar, mas a justificação da pessoa de Jesus. É produzir realmente um resultado de fé. Eu sou justificado em Jesus porque eu decidi produzir um resultado de fé. E o resultado de fé me mantém o nível de estar sempre respaldado e equilibrado no nível de tribulação. E a tribulação me traz um nível de santificação. Então é uma justificação que me aprimora mais. É a justiça de Deus me aprimorando. Não é a justiça de Deus deixando eu pior. Não, é a justiça de Jesus aprimorando mais o meu caráter. É Deus trabalhando, porque Ele está tendo espaço para justificar a nossa vida. Ele está tendo espaço para nos tornar uma pessoa de acordo com a sua vontade. É a justificação, é a justiça de Deus sendo trabalhado na minha vida, confrontando todos os meus argumentos. Argumentos que parecem bom, mas argumentos que com a justificação de Jesus é caído por terra. Hebreus capítulo 10, versículo 10 fala o quê? Nossa vontade é que temos sido
Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por toda. Então Hebreus 10 está mostrando que nessa vontade é que temos sido santificados. Qual a vontade? De Jesus ter vindo por mim. Um homem justo, mas morreu para uma pessoa que não merecia salvação, que é eu e você. Então nunca se acha, pelo fato de servir Jesus, eu tenho que ser superior a alguém. Não, eu sirvo Jesus para entender a necessidade que eu preciso dele. Aí a justiça dele vai trabalhando em mim. Eu não sirvo Jesus para me justificar os meus erros. Não, eu sirvo Jesus para trabalhar e me aprimorar, vencendo as minhas limitações, vencendo os pecados, trabalhando o meu caráter. Então a justificação de Jesus na minha vida é para mim aprimorar. O que essa justificação proporciona? Paz com Deus. Uma pessoa que serve a Jesus, que está servindo a Deus e não tem paz com Deus, vive uma vida perturbada com Deus, precisa rever o nível de espaço que Deus está tendo no nosso coração. Não tem quando você está tendo paz com Deus, que você chega em situações que o ambiente que você está, a paz com Deus que você está tendo, você reprova o ambiente. Mas não é reprovar o ambiente apontando para os outros, não. É reprovar o ambiente com a harmonia que você tem de paz com Deus. Não é reprovar o ambiente, é você entender que o nível de paz que você tem com Deus, o ambiente que você está, não te proporciona alimento nenhum. Mas a paz com Deus leva você a entender isso. E a paz com Deus leva você a enxergar o que te proporciona alimento saudável, espiritual, em nossas vidas. Então, no versículo 1 ele fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o nível de paz que faz eu enxergar Cristo em mim, não apenas nos outros. Fala comigo, Cristo. Fala, Cristo está em mim. Então se Cristo está em você, você tem automaticamente um nível de paz que leva a enxergar em você mesmo a pessoa de Jesus. Não é apenas enxergar nos outros, mas é nós enxergar em nós mesmos, que se Jesus está ou não. Irmãos, você sabe se você tem Cristo e se Cristo está tendo espaço na sua vida. Você sabe o nível, como está o teu coração, se está tendo paz ou está tendo mais perturbação do que paz. Essa paz que me proporciona fruto da justiça, essa paz que me proporciona repouso, segurança e para sempre. Isaías 32, versículo 17 mostra: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança. É alguém que descansa, está repousando, está tendo segurança, porque há paz com Deus, e por ter paz é porque a justificação está levando ele a entender isso. Mas essa justificação, mediante essa fé, me faz eu compreender e trazer o nível da bênção que eu tenho, a bênção de ter acesso. Fala comigo, a bênção de ter acesso. O que você precisa para você ter acesso a algo? Você precisa ter um direcionamento. Você precisa, talvez, se você quer entrar em um ambiente, você precisa ir lá. Você precisa entrar na porta, bater palma, se for uma casa, para ter acesso. Então, a bênção de ter acesso, é essa bênção de ter acesso que o diabo tenta colocar cegueira nos nossos olhos. É achar que você não merece conversar com Deus. É achar o que você fez é maior do que Deus fez por você.
Aí começa a tirar você da bênção, e você começa a ficar cego espiritualmente, por deixar de ter a bênção, de ter acesso a Deus. O que faz nós nos valorizar, irmãos, é ter a bênção, é ter o acesso a Deus. Se distanciar de Deus, se culpar, é você se afastar da bênção, é você deixar de ser bênção. E quando eu estou vivendo sem um acesso a Deus, automaticamente eu estou perdido. Então não é esse ambiente aqui. O ambiente proporciona o anúncio da palavra. O ambiente aqui é bacana, anuncia a palavra. Mas a bênção de ter acesso a Deus é você no dia a dia, em todo lugar que você estiver. Alguém aqui já orou no banheiro? Eu já. Quantas vezes você orar Aí tem pessoas que é tão religioso, que até para ele orar, ele precisa fazer um ritual para conversar com Deus. Ele esqueceu da bênção de ter acesso. Deus, para conversar comigo, ele não precisa de ritual. Ele só precisa eu compreender a bênção que eu tenho de ter acesso a Ele. Não é abusar de Deus. Não. Em qualquer lugar nós conversamos com Deus. Na tua casa, no teu trabalho, na rua, em qualquer lugar nós conversamos com Deus. Em qualquer lugar eu tenho harmonia com Deus. Isso me proporciona a bênção de ter acesso. Eu não preciso de alguém para falar por mim com Deus. Eu posso falar com Deus. Eu não preciso, fala para o Senhor isso para mim. Isso já foi, acabou. Vivemos hoje na graça. Quem tem Jesus, ele tem a bênção de ter o acesso diretamente com Deus. Se você não se sente valorizado de ter a bênção, de ter acesso a Deus, não sabemos mais o que é bênção. Não é a bênção de ter o que Deus pode dar, mas é a bênção de ter Deus, a bênção de ter a pessoa de Jesus, o acesso. Romanos 5:2 mostra esse nível de acesso, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, vamos ter alegria de ter acesso. Você tem alegria quando você está alegre assim, quando você vai conversar com que você se acha importante. Como que você conversa? Você conversa alegre, você conversa motivado. Quando você não gosta, chega uma pessoa, você não gosta da pessoa e você vai conversar com ele, você conversa até um pouco desmotivado. Mas a pessoa que você gosta, não. Você conversa e tal, bate nas costas, ri, dá abraço e tal, e conversa e tal, faz carinho e não sei o que lá, faz a maior coisa, se solta, aumenta a voz e tal, porque você está tendo alegria de ter esse relacionamento. Deus está mostrando, gente, tem alegria, que vocês têm a bênção agora de me relacionar e conversar comigo. Aí parece que a pessoa que vai conversar com Deus, ele conversa meio triste. Senhor, muito obrigado, Senhor, ele fala assustado com Deus. Não, nós temos a bênção de conversar com Deus, ter o acesso com Deus. Tem gente que vai orar para Deus e ele ora meio assustado. Senhor, abençoa, Senhor, meu pai, minha mãe, Senhor, me abençoa. Deus abençoa, abençoa. Até para orar com Deus ele ora assustado. Sabe por quê? Porque a religião faz isso. Ele perdeu a visão da bênção. Ele está enxergando mais castigo do que a bênção de ter alegria para conversar com Deus. Isso pode fazer quando, pastor? O que eu preciso? Um seminário? Eu preciso fazer o quê? Preciso passar por um processo, ir para o encontro? Isso, não. Isso é você, se você não tem, é você querer hoje. Isso é querer. Essa bênção está para todos. E aí eu tenho que enxergar isso no nível de alegria.
É uma bênção que me traz alegria. Efésios 2,18 fala: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então nós não precisamos você ir com alguém para conversar com Deus. Aonde você estiver, você precisa e você tem toda a liberdade de conversar com o Senhor. A bênção de conversar com Deus. E detalhe, irmão, não vai achar que você precisa usar palavras bonitas, rebuscadas. E não, conversa do teu jeito mesmo. Do jeito que você conversa com uma pessoa, converse com Deus, mas com mais alegria. Dá mais ênfase. Da mesma alegria que você conversa com alguém, com Deus tem que ser mais animado. Agora tem pessoas que invertem. Quando ele vai conversar com Deus, parece que ele chupa limão azedo. Ele começa a orar: Jesus, Deus abençoe, Senhor. Aí para de orar com Deus, vai conversar. Aí ele muda o jeito. Aí ele conversa com a pessoa, ele muda. Ele acha que com Deus não tem que ter alegria. Quando se fala de Deus, irmãos, nós temos que nos gloriar. Nós temos que celebrar a bênção de poder ter esse relacionamento. Mas essa justificação que me faz ter essa bênção. E às vezes, por que acontecem algumas coisas? Fala comigo assim: Deus gosta de trabalhar o nosso caráter. Já pensou se tudo você pedisse, Deus te desse? Quem é passou por isso? Deus, me dá um carro. Tum. Deus, eu quero uma casa. Tum. Deus, eu quero uma esposa. Tum. Se tudo você pedisse fosse mágico para acontecer. Deus, eu quero que aconteça isso. Beleza. E aí nós agimos às vezes com Deus assim. Tem pessoas que não têm estrutura para receber o que está pedindo. E tem pessoas que perdem a visão daquilo que está pedindo. Aí Deus não quer que nós conversemos, não quer que nós paramos de conversar com Ele. Não. Deus quer trabalhar o nosso caráter. Sabe como? Conversando com Ele. Quando o meu caráter está sendo moldado por Deus, não é para deixar de falar com Deus. Quando Deus está moldando o meu caráter, eu não tenho que ter relacionamento com o diabo. Quando Deus está moldando o meu caráter, não é para me arrumar confusão com o vizinho, ou com o irmão que veio para a igreja. Quando Deus está mudando o meu caráter, não é para me descontar em fulano e ciclano, não. É para mim continuar conversando com Deus. O problema é que a gente perde a visão. Deus está trabalhando nosso caráter. Aí não está pegando. Aí chega alguém: ô fulano, que foi? Sai fora. Meu dia tá bom não. Já acabou. Aí Deus: opa, parou de falar comigo já. Já resolveu entrar na carne. Mas eu sei que eu não passo com vocês. Isso é comigo. Vocês não fazem isso não, tenho certeza. Quando você está passando pela prova, você continua cantando? Acho que eu vou parar de pregar, gente. Vocês estão tão assim, sério. Quando você está passando pelo momento difícil, você para de cantar ou continua cantando? Ou quando você está passando um momento tão complicado, você para de congregar ou continua congregando? Olha, eu estou enraivado. Quer saber? Eu vou tomar mais 5. Isso. Pega o que Deus está querendo levar você a conversar e conversar com o diabo também. Não tem problema. Aí a pessoa se perde. Deus está trabalhando o nosso caráter. Aí a gente pega o que Deus está trabalhando e deixa de se relacionar com Deus por causa das tribulações, das perseguições, e começa a conversar comigo, com a gente mesmo. E aí começa a ter um relacionamento com o diabo.
ao invés de palavras de bênção, começa a lançar palavras de maldição. Minha vida não presta. É o diabo, isso. É isso aí, mano. Eu sou um zero à esquerda. Isso. Eu nasci para sofrer. Isso. Vou me matar. Isso, mata logo. Se enforca logo. É o relacionamento que Deus está trabalhando. E aí, para mim ter contato com Deus, eu disse, não, quero papo contigo não. Vou me relacionar com aquilo que tem nada a ver. E a gente fala o quê? É o diabo. Não é o diabo. É nós que escolhemos. Porque nós achamos que servir Jesus é não ter problema. Servir Jesus é entrar aqui dentro e encontrar um monte de gente perfeita. Dá só uma olhadinha para o lado direito, lado esquerdo, que está do teu lado aí. Só olha disfarçadamente, vê se essa pessoa é perfeita mesmo, vê. Só pela cara tu sabe se é ou não é. Tem casal que olhou só de lado assim, ó. Será? Tem gente que entra, né? Vou para a igreja, porque ela vai encontrar um monte de gente perfeitinho. Aí ele chega aqui e começa a encontrar um monte de barraco. Rapaz, não, pera, não, vou para bagaceira, isso, vou para bagaceira. Mas a pessoa sabe que não é o lugar. Não sei se você aconteceu com isso já. Eu estava na discoteca uma vez dançando. De repente parece, rapaz, o que eu estou fazendo nessa bagaceira aqui, mano? Eu sabia que não era meu lugar. Por quê? Porque o que Deus trabalha no nosso caráter não é para nos afastar dele, é para nos aprimorar para coisas grandes que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Deus quer fazer você prosperar. A pergunta é: nós temos caráter para isso? De repente você começa a ganhar dinheiro, compra um carro novo, chega de caminhonete. Como é que você vai agir? De repente Deus começa a levantar teu nome. Como é que você vai tratar as pessoas? Pessoas na igreja, ele começa a ter um carguinho, ele começa a achar que ele é o tocha. A tribulação é para trabalhar o nosso caráter. Quanto mais humilde nós tivermos diante de Deus, mais estrutura emocional eu vou ter. Aí Deus não vai encontrar dificuldade, porque a sua justiça vai sendo trabalhada. Olha aqui que o apóstolo Paulo descreve. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tem alguém tribulado aí? Tem alguém passando por tribulação? Isso, algumas mãozinhas levantando. Isso aí. Como é que está essa tribulação, irmão? É uma tribulação. A palavra tribulação é aquilo que sacode. Está nos sacudindo. E aí ele mostra. Aí ele fala, está passando por tribulação? Opa, foque isso aí. Começa a observar. Porque ele mostra aqui, ó, sabendo que a tribulação produz perseverança. Opa! Deus está trabalhando no meu caráter para quê? Para me desistir ou continuar? Quem assistiu aquele filme Rock Balboa? Rock Balboa, isso. O cara apanha. Um piseiro doido. Mas não desiste. Tá certo que é filme, né, irmão? Vai ser, beleza, é de ver. É tanta porrada na cara que ele e vai e cai e volta de novo e continua em pé. Pastor, mas eu não sou saco de pancada. Você não é saco de pancada, mas você com Deus é forte.
momento que doía, quando a minha mãe ia bater, é quando ela falava isso aqui: tu vai apanhar por isso. Eu falava: não para com isso, mãe. É por isso. Pá. Não doía chicotar, doía o que ela falava. Meu Deus. Tu vai apanhar porque tu rasgou minha saia. Toma. Pá. Tu quebrou a vidraça da porta. Pá. Mãe, tu fez isso e toma ali. Não era a lapada, era o que ela falava. Ei, Deus está falando comigo, com você nesta noite. Eu estou batendo, mas estou produzindo um ser vitorioso em nome de Jesus. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Está demorando, irmãos? Mas se você está com esperança em Deus, você jamais vai ser confundido. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não desiste. Deixa o amor ser derramado em nós, para nos manter mais firme na presença do Senhor. A palavra tribulação vem do grego tribulio, que era um instrumento usado para separar do joio do trigo. Então quem está passando por tribulação, está passando na peneira. É nesse momento que define quem é joio e quem é trigo. E detalhe, o joio geralmente ele está encurvado, porque ele é trigo. O trigo geralmente ele está encurvado, porque tem fruto. O joio ele está em pezinho, nariz empinado. Quem pensa que ele é falar comigo assim? É facinho descobrir quem é joio. Quem anda de nariz empinado, assim. Eu sou o cara. Fala comigo: eu não sou joio, eu sou trigo. Tem algum trigo aqui, irmão, em nome de Jesus? Aí quando Deus vir, é que vai saber realmente quem é joio e quem é trigo. Mas parece muito, irmão. O joio, ele dá paz do Senhor, ele canta bonito. O joio prega também. O joio faz oração bonita: amado soberano Deus, Pai das luzes, santificado seja o teu nome, que seja feita a tua vontade. O joio faz tudo isso. Mas essa justificação mediante a fé me faz entender e nos proporciona o amor de Deus dentro de nós. Se você é justificado por Jesus, tem que ter amor de Deus. Nós temos que amar as pessoas. Você não tem que odiar as pessoas, você tem que amar as pessoas em nome de Jesus. É olhar, o amor de Deus está em mim, eu vou produzir isso. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ontem nós estávamos aqui na festa da escola, e a gente vê pessoas crente, que ele passa, ele acha que ele é o dono da razão. Alguns eles falam, outros não, porque ele entende que por ele servir Jesus, ele não pode se contaminar. Então esse não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço, Jesus vai atrás dos pecadores. Quanto mais ele se abraça, o cara está perdendo por inhaca, está bêbado, até te abraçar, tu abraça também, vamos lá, tal. Agarrado com o cara. Já passou por isso? Já. O cara vem bêbado falando: pastor, eu te amo tanto, pastor. Ô, meu irmão, eu te amo. Aí abraça a pessoa, ele está fedendo pura cachaça, pura pinga, mas tu está abraçado. É nesses abraços que Deus liberta, irmão. É nesses abraços que Deus quer nos provar também.
O amor de Deus, ele foi expressado por Cristo sendo ser humano, com as mesmas tentações, mas venceu se santificando. Jesus foi ser humano, e ele foi provado das mesmas tentações, mas ele se santificou, vencendo todo tipo de tentação. E aí nós aprendemos, olhando para Jesus, que Jesus é o nosso modelo. No versículo 6, 7, 8, 9, ele mostra que quando ele fala: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pudera-se que pelo bom alguém se anime a morrer. Tem alguém aqui que tem um amigo de boa, o cara que faz tudo para ti, mas de repente alguém chega: ó, fulano, tem como tu morrer por mim? Tu vai fazer o quê? Tu tá doido. Vai para lá. Não vai repreender. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Morrer não, porque nós não temos essa capacidade, mas Jesus que veio do céu teve. Mas podemos morrer o nosso eu, as nossas vontades, para servir alguém. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pudera-se que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós era? O que nós era? E a gente aceita Jesus, acha alguma coisa. Jesus morreu pelos pecadores, e a gente aceita Jesus que morreu por um pecador, aí se afasta dos pecadores. Eu não entendo esse evangelho não, irmão. Jesus morre pelos pecadores, levanta uma igreja, ao invés da igreja ir atrás dos pecadores, se afastam dos pecadores. Porque a ideia é, temos que se afastar dos pecadores. Não, nós temos que ir atrás dos pecadores. Pastor, o senhor está falando para mim ir dançar forró? E não é isso não. Ser humano inteligente, não é isso que eu estou falando. Tu sabe muito bem o que eu estou falando. É nós ir, dar atenção, pregar o evangelho. É nesses momentos que a mensagem da cruz é pregada. Versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Então, quem aceita Jesus, ele é salvo da ira de Deus. Mas por ele ser salvo da ira de Deus, ele passa a amar Deus e ele passa a amar as pessoas. E as pessoas que estão debaixo da ira de Deus, nós temos que ser essa mensagem para chegar até eles e despertar e pregar o evangelho com a nossa vida. Hoje eu vi eu não sei porquê, irmãos, quando fala pastor, tem pessoa que tem uma visão meio equivocada de pastor. E eu vi hoje, vindo caminhando aqui para essa rua aqui, e eu passando de uma casa ali, e quando um camarada gritou: ei pastor, de boa? Aí tinha um cara do lado dele, e a gente vê nitidamente. Aí o cara passou a cabeça, e o cara me encarou. Aí me encarou mesmo, com o cigarro na boca, me encarando. Falei: irmão, de boa? E ele não me respondeu, ficou me encarando. Falei: de boa, de boa. E eu fiquei olhando para ele e ele me encarando. Eu falei: se o diabo se manifestar aqui, vai já rodar, quer ver? Eu fiquei olhando para ele, de boa, de boa, de boa, de boa, olhando para ele assim, de boa, de boa, de boa. Vai, vem campo, meu filho, ó, a mãozada comendo no centro, a mãozada aqui. Eu fiquei olhando para ele. E eu vi nitidamente, ou ele estava possuído, alguma coisa. Eu falando: de boa, irmão, de boa, de boa, de boa. E eu olhando para mim assim, ó, sério. Irmãos, quem tem raiva de você não são as pessoas, é o diabo que está usando as pessoas só. Não é as pessoas. Não tem raiva das pessoas não. Rapaz, fulano não vai com a minha cara. Irmãos, às vezes é o diabo que minou o coração. Ele precisa de uma libertação. Só quem tem Jesus
pode proporcionar isso, em nome de Jesus. E eu encerro a palavra dizendo: o amor de Deus nos levou a ter reconciliação com Deus. Nós somos o quê? Resultado de uma reconciliação. Estava perdido, Jesus me reconciliou. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então a justificação de Deus nos proporcionou reconciliação. E eu fico olhando alguns irmãos que dizem ser crente, quer ser melhor do que Jesus. Eu sou crente, mas eu não quero nem conversa com fulano. É melhor do que Jesus, Shaolin. Olha, eu sou crente, mas passa longe de mim. É melhor do que Jesus uma pessoa dessa. Agora, eu sou crente, mas mesmo indo com a tua cara, eu vou pedir para Deus me dar força para me te amar. Não sei se você passou por essa experiência, você abraçar alguém que você não gosta. Faça isso. Deus vai te dar uma lição. Deus quer mexer na nossa estrutura. Você orar, os músicos podem vir já, viu? Você orar por alguém que você não gosta. Faça isso. Você começa a fazer isso, irmãos. Deus começa a abrir o teu coração. A tua visão começa a se abrir. Você começa a ver como Jesus vê. Queria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Queria que você